Ok, segundo ano, estamos aqui de novo para mais uma aula de Sociologia. Como vocês podem observar, o tema é Direitos e Cidadania. A gente vai estudar um pouco sobre a trajetória histórica de construção dessa concepção de direito e de cidadania. Sem muita demora, vamos primeiro ler o conceito básico, ou pelo menos o questionamento básico sobre a concepção de cidadania e o que envolve essa cidadania ligada aos direitos, construção desses direitos, na verdade. Direitos de todos, das mulheres, dos negros, das crianças, dos adolescentes, do consumidor, dos idosos. Vocês podem observar que está retratando aqui uma série de segmentos sociais e que cada uma dessas séries aqui, cada um desses segmentos social aqui, falando de maneira mais objetiva, tem um estatuto, tem uma lei que os protege. Há várias leis e decretos que os traduzem, mas de que adianta haver tantas leis e decretos se não forem respeitadas? É obviamente um questionamento válido, porque a teoria que defende uma igualdade é uma das coisas mais lindas de se ler. Agora, praticar essa igualdade é uma questão absolutamente arbitrária, um problema que a humanidade ainda não conseguiu resolver. Não de maneira efetiva, né? De maneira que consiga respeitar as diferenças culturais. Os direitos básicos dos cidadãos devem ser garantidos pelo Estado. Vamos ver como a relação entre direitos e cidadania foi tratada na história das sociedades. Tá? A primeira lei escrita, pelo menos é que se tem registro, né? Pode ser que tenham mais antigas e os historiadores arqueólogos não tenham encontrado ainda. As leis dos babilônios, por exemplo, foram registradas no Código de Hammurabi, no século XVIII a.C., e as normas que regiam a vida dos gregos de Atenas estavam contidas nas leis de Clístenes. Inclusive, esse Código de Hammurabi é a famosa lei, quem estuda história lembra, quem estuda história atentamente lembra, que é, que é um trecho específico, mas ficou muito famoso por esse trecho, que é a lei italiana, né? Olho por olho, dente por dente, que na verdade é o Código de Hammurabi. Isso é uma parte específica do Código de Hammurabi. Elaborados no século VI a.C., as leis babilônicas reforçavam o poder do Estado e os atenienses definiam as instituições da democracia. É claro que a democracia ateniense era chamada a democracia de 10%, né? Apenas 10% da população tinha acesso a essa democracia. Acesso, eu digo, a opinar como seria a política do Estado para com o cidadão. Mulheres, crianças e escravos e estrangeiros eram colocados à margem dessa democracia. Foi somente a partir do século de 13, eu já falei 18, na Inglaterra, que se criaram as primeiras cartas e estatutos que asseguravam alguns desses direitos. A Magna Carta, de 1215 e 1225, por exemplo, protegia os homens livres, e a Petition of Rights, eu acho que é assim, viu? Desculpa aí meu inglês, requeria o reconhecimento de direitos e liberdade para os súditos do rei. A mais importante das cartas de direitos, porém, foi a Bill of Rights, que tornava a monarquia constitucional, submetendo-a à soberania popular. Uma das coisas que eu quero que vocês entendam nessa aula de sociologia, especificamente sobre direito e cidadania, é como cada vez mais o governo, o Estado e o governo, que é uma diferença significativa, o Estado como uma ideia contínua e o governo como passageiro, por exemplo, um governo a cada 4 anos. Esse governo seria destinado para atender a população, não mais como um governo que atendesse a um grupo específico, como era a aristocracia, a monarquia. Algumas leis foram estabelecidas ainda na Inglaterra, na lei chamada Act of Stillament. Eu não vou saber pronunciar corretamente. Limitava ainda mais o poder monárquico e dava, é claro, uma das leis mais conhecidas atualmente, o habeas corpus,
que anulava as prisões arbitrárias, que até hoje vigora em vários países, pelo menos os países que se auto-intitulam como democráticos. Todos esses atos eram dirigidos apenas às pessoas nascidas na Inglaterra. Enfim, observando que é sempre limitado, né? No século XVIII, quando as colônias inglesas na América do Norte se tornaram independentes, foram elaborados alguns documentos importantes, como a Declaração dos Direitos da Virgínia e a Constituição de 1787. Neste momento, neste ano, foram ratificadas as 10 primeiras emendas à Constituição estadunidense, que determinavam os limites do Estado e definiam os campos em que a liberdade devia ser entendida, devia ser estendida aos cidadãos. O que é curioso é que há uma 13ª emenda, se não estou enganado, que é o que garante a posse de armas, foi surgida exatamente nesse contexto, em que eles acreditavam que a população tinha o direito de se armar para se proteger contra um governo ditatorial. Direito para todos? Enfim, né, a pergunta já evoca várias problemáticas. Quem sabe que há uma desigualdade social gritante na sociedade atual. Com a Revolução Francesa, os direitos baseados, quer dizer, a desigualdade social sempre existiu, né? Não foi só na sociedade atual. Com a Revolução Francesa, os direitos baseados nos princípios da liberdade e da igualdade foram declarados universais, ou seja, válidos para todos os habitantes do planeta. Entretanto, esses direitos, expressos na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional Francesa, não se estendiam às mulheres. Sempre alguma pessoa estava de fora, está observando, né? Os documentos originados da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos são a base da Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela Organização das Nações Unidas, criada em 1948. Está observando que foi um compilado, na verdade, fortemente influenciada pelo horror e pela violência da primeira metade do século XX, sobretudo pelas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estendeu a liberdade e a igualdade de direitos até nos campos econômico, social e cultural, a todos os seres humanos. Os direitos humanos eles foram avançando na medida em que determinadas áreas foram sendo consideradas como elementares para uma vida digna do ser humano, como os direitos civis, direitos políticos, direitos culturais, digamos assim, e direitos econômicos, que é uma garantia do emprego. De acordo com essa concepção universalista, os direitos humanos estão acima de qualquer poder existente, seja do Estado, seja dos governantes. Em caso de violência, os responsáveis devem ser punidos. O que é curioso, contraditório e extremamente perverso é que a Segunda Guerra Mundial lutou contra um cara extremamente racista, Adolf Hitler. Na verdade, uma ideologia que não foi só ele, que era o racista. Mas os Estados Unidos continuou sendo racista. E na África do Sul existiu apartheid até a década de 90. Ou seja, para observar a contradição entre a lei que foi estabelecida em 1948 e o que de fato o mundo, sobretudo o mundo ocidental, praticava. Todos nascem livres e iguais, mas nem tanto. Tá, vamos interpretar com alguns pensadores, sobretudo europeus. Para o pensador inglês Thomas Hobbes, que tem a célebre frase o homem é o lobo do outro homem ou do próprio homem, enfim, é uma tradução. Né? No livro Leviatã, que é uma criatura mitológica, quem já leu a Bíblia sabe que é um monstro mitológico bíblico, publicado em 1651, os seres humanos são naturalmente iguais e, por terem excessiva liberdade, lutam uns contra os outros na defesa de interesses individuais, havendo a necessidade de um acordo, que ele chamava de contrato, entre as pessoas, a fim de que não se destruam, ou seja, segundo ele deveria existir um Leviatã, um poder maior, um Estado que controlasse o ímpeto humano de destruir o outro por disputar um espaço, qualquer objeto, no que se refere à sua sobrevivência ou conveniência. Tá, alguns, eu acho que se não estou enganado, alguns estudiosos de direito chamam esses
pensadores de contratualistas, né, de que defendiam que deveria existir um acordo entre a comunidade, a sociedade, com o governante. Segundo outro pensador inglês, John Locke, no livro Dois Tratados sobre o Governo, publicado em 1689, somente os homens livres e iguais podem fazer um impacto com o objetivo de estabelecer uma sociedade política. Homens livres e iguais são aqueles que têm alguma propriedade a zelar, ou seja, quem não tinha propriedade privada estava, digamos assim, fora da alçada de capacidade da governança, né? Enfim. Para John Locke, nem todos são iguais desde o nascimento. De acordo com o pensador francês Jean-Jacques Rousseau, no livro do Contrato Social, tem outra célebre frase que estudamos no Iluminismo, o homem nasce puro, a sociedade que o corrompe. De novo é uma tradução, não se sabe se é exatamente essas palavras. Eu não vou falar em francês, né? Publicada em 1772, a igualdade só tem sentido se é baseada na liberdade. Mas, segundo sua definição, a igualdade só pode ser jurídica. Todos devem ser iguais perante a lei. O que faz parte acho que, se eu não estou enganado, do primeiro artigo da Constituição Federal, de 88. Ou é do artigo 5, enfim. Ao propor a igualdade de todos perante a lei, criava-se um direito igual para desiguais. Em outras palavras, as pessoas não eram iguais porque nasciam iguais e livres, mas porque tinham os mesmos direitos perante a lei, feita por quem dominava a sociedade, entendeu? Quem estabeleceu essa lei de igualdade foram os ricos. Todo mundo é igual perante a lei, só que eu sou pobre e você é rico, né, filho? Tem uma diferença significativa em relação a isso. Então eu posso usufruir da minha cidadania com muito mais eficiência. Muito embora a educação atualmente é o principal caminho para você conseguir efetivamente ser um cidadão ativo. Como, por exemplo, você vê alguma irregularidade, você saber, através do seu estudo, que você pode intervir através de um ministério público. Discutia-se que a liberdade e a igualdade podiam conviver ou se eram uma antítese insuperável, sendo necessário escolher entre elas. Como a sociedade capitalista funciona e se desenvolve movida pela desigualdade, a liberdade foi apregoada como o maior valor, deixando-se a igualdade de lado. Para Marx, o trabalhador, como membro de uma classe, não se identificaria como cidadão, pois a concepção de cidadania cidadão corresponderia a uma representação burguesa do indivíduo, ou seja, ser um burguês. Na verdade, a concepção de burguesia foi a que venceu, a que convenceu as pessoas do que era ser cidadão. Então, ser cidadão é aquele sujeito consumidor, o grande empresário, que tinha liberdade empresarial. Funcionaria se todo mundo tivesse nascido no mesmo nível de condição econômica, né? A ideia de democracia passaria pelo critério da igualdade social, que só uma revolução poderia tornar realidade. Nessa perspectiva, os direitos humanos não são uma dádiva da natureza, mas fruto da luta contra os privilégios que se transmitem hereditariamente. Enfim, é uma necessidade de promover cada vez mais a diminuição das desigualdades sociais entre pobres e ricos. Para Emile Durkheim, Emile Durkheim é tecnicista, né? Ou pelo menos aparenta ser, a partir da minha interpretação. A ideia de cidadania está vinculada à questão da coesão social. Ele vê o sujeito como um integrante da sociedade, como se fosse uma máquina. Ele é uma engrenagem e deve funcionar bem para aquela sociedade como um todo funcionar plenamente para o desenvolvimento. Com base na solidariedade orgânica, que é gerada pela divisão do trabalho e expressão do direito civil, assim quando o indivíduo desempenha diferentes funções sociais, está integrado numa sociedade que se apresenta como um organismo estruturado. É uma anomia, né? O sujeito seria uma mera engrenagem. A minha crítica, claro, né?
Ao participar da solidariedade social, levando em conta as leis e a moral vigentes em uma sociedade, o indivíduo desenvolve plenamente sua cidadania. Direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. É uma diferença, muito embora eles sejam interligados. Na década de 1960, em seu livro Cidadania, Classe Social e Status, o sociólogo inglês Thomas Marshall analisou o seguinte: de acordo com esse autor, a questão da cidadania só começou a aparecer nos séculos 17 e 18, e ainda assim de forma sutil por meio da formulação dos chamados direitos civis, que, como a gente leu anteriormente, era absolutamente limitado a um determinado grupo. Naquele momento, procurava-se garantir a liberdade religiosa e de pensamento, o direito de ir e vir, o direito à propriedade, liberdade contratual, principalmente a de escolher o trabalho, e finalmente a justiça, que devia salvaguardar todos os direitos anteriores. É um direito civil. Tem diferença. Isso não significa que os direitos civis chegaram a todas as pessoas. O cidadão, no pleno gozo dos seus direitos, era o indivíduo proprietário de bens e principalmente de terras, o que mostra como a cidadania era restrita. Direitos políticos estão relacionados com a formação do Estado democrático, representativo e envolve os direitos eleitorais. Direito político é necessariamente você ter o direito a se eleger, evidentemente tem as regras eleitorais, a votar, o que se chama votar e ser votado, né? Possibilidade de o cidadão eleger seus representantes e ser eleito para cargos políticos, o direito de participar de associações políticas, como os partidos e os sindicatos, e o direito de protestar, são direitos políticos. E, é claro, o direito de opinião, né? Que é um dos direitos civis, mas contempla o direito político. Considerados desdobramentos dos direitos civis, os direitos políticos começaram a ser reivindicados por movimentos populares, já no século XVIII, como, por exemplo, o movimento trabalhista, e, posteriormente, não com um espaço de tempo longo, mas os direitos civis, os direitos das sufragistas, né, que são as mulheres que reivindicavam o direito ao voto. Mas na maioria dos países só se efetivaram no século XX, quando o direito de voto foi estendido às mulheres. O Brasil, em 1932. Na Arábia Saudita, em 2015. No século XX, chegou a vez de os direitos sociais serem postos em prática. Os indivíduos passaram a ter direito à educação básica, assistência social. Vocês estão conseguindo entender as classificações, né? O que são os direitos civis, políticos e os sociais. Assistência à saúde, programas habitacionais, transporte coletivo, sistema previdenciário, programas de lazer, acesso ao sistema judiciário. São os direitos sociais. Convém lembrar que há uma diversidade muito grande de sociedades que se estruturam de modo diferente e nas quais os valores, os costumes e as regras sociais são distintas daquelas que predominam no Ocidente. Alguns críticos falam que os direitos humanos eles são não universais, mas universalizantes, tornando as pessoas do mundo inteiro do mesmo padrão cultural europeu. Entretanto, mesmo levando em conta essas diferenças, os países integrantes dos organismos mundiais que se propõem defender os direitos humanos devem assumir a responsabilidade de assegurar esses direitos a todos os seus cidadãos. Os direitos básicos à vida, né, à alimentação. No final do século XX e início do século XXI, outros direitos relacionados a segmentos e situações sociais específicos, por exemplo, consumidores, idosos, adolescentes, crianças, mulheres, minorias étnicas e homossexuais, consolidaram-se. Como ressalta o filósofo político brasileiro Renato Janine Ribeiro. Recentemente surgiram direitos difusos que beneficiam a todos, e os mais expressivos são os relativos ao meio ambiente. Há uma ironia nisso, segundo Janine Ribeiro, porque a garantia ao ar, à água e ao solo mais limpos protege até os próprios poluidores. Hoje se afirma também os direitos dos animais e da natureza em geral,
que vigora fortemente na Europa, viu? Não que eles deixaram de consumir carne, mas há uma fiscalização, sobretudo da sociedade civil, como esses animais são tratados no abatedouro e na sua criação, é claro. De acordo com a tradição jurídica ocidental moderna, fora. Oh, desculpa, deixa eu. Ia fazer um comentário e acabei interrompendo a leitura. De acordo com a tradição jurídica ocidental moderna, os direitos pertencem aos seres humanos. Assim, a preservação das matas dos animais em via de extinção garante o direito dos humanos a um ambiente biodiversificado e saudável, né? Claro, né? O mundo não está vendo aqui um protesto francês. Nas palavras de Marshall, a cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum princípio universal que determine estes direitos e obrigações. Serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal, em relação à qual o sucesso pode ser medido, em relação à qual a aspiração pode ser dirigida. Ou seja, há um modelo de cidadão. Agora tem que se interpretar quem foi que estabeleceu esse modelo de cidadania. Se ele respeita a diversidade étnica, se respeita a diversidade cultural. Cidadania hoje. Ser cidadão é ter a garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que asseguram a possibilidade de uma vida plena. É claro que não é só direito, né, filho? Você tem que praticar também. Se os seres humanos, eu acredito que majoritariamente os ocidentais, respeitassem as pessoas na terceira idade, seria necessária a criação de um estatuto? Enfim, fica aí a pergunta. Vocês respondem, interpretem, enfim. Esses direitos não foram conferidos, mas exigidos, integrados e assumidos pelas leis, pelas autoridades e pela população em geral. O quanto os trabalhadores não foram oprimidos antes que determinadas leis que os protegiam fossem oficializadas. Muitos foram machucados, muitos morreram. Só na constante vigilância dos atos cotidianos o cidadão pode apropriar-se desses direitos, fazendo-os valer de fato. Se não houver essa exigência, eles ficarão no papel, como acontece no Brasil, né? Tá, encerrar a aula de hoje. Como vocês podem observar aí diante de vocês, essa será a continuação da aula, essa é a primeira parte, e continuaremos com cidadania formal e cidadania real na parte 2 desse vídeo. Até mais e espero que vocês estejam bem. Abraço.